Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre as pessoas, dou por iniciado a abertura do workshop do Instituto de Desenvolvimento de Liderança, cujo tema será os desafios de formação dos jovens no mundo globalizado, cujo expositor será o Dr. Arlindo Cardarete Viana. Eu convido a companheira para que possa fazer a invocação a Deus, por gentileza. Senhor, neste momento, invocamos o Senhor para nos ajudar a prestar muita atenção em tudo que vai ser colocado, para nós aprendermos, tão bom quando aprendemos, né? Então, que nós possamos ouvir o nosso mestre e aproveitar tudo que vai ser colocado. E nós possamos também estar sempre unidos para resolver os problemas que precisamos e façamos as perguntas objetivas para que possam ser respondidas. Nosso Pai maior possa nos abençoar a todos nós, sempre desejando o melhor para o outro. Assim seja. Assim seja. Saudemos uns aos outros em presença do pavilhão. Companheiro João Roberto, por favor, sua apresentação. Bem, nós queremos fazer, nesse momento da abertura do workshop do Instituto de Desenvolvimento de Liderança, deixar o registro do agradecimento ao professor Arlindo, que será o nosso palestrante, e nós temos a certeza que é muito enriquecer, vai enriquecer o desenvolvimento desse trabalho. Nós temos no Lions alguns movimentos de jovens, o movimento dos Léus, o movimento dos Castores, são dois movimentos, um essencialmente brasileiro, um internacional, que atua com jovens da faixa até 29 anos, a faixa etária tanto dos Léus quanto dos Castores. E dentro desse trabalho nós temos alguns cursos, que são cursos de desenvolvimento de jovem liderança. O workshop integra exatamente como uma palestra de abertura desses nossos encontros, e nada melhor que ter uma pessoa como Vossa Excelência, como um magnífico reitor de uma universidade, e mais do que isso, hoje liderando nacionalmente um grupo internacional, e as suas constantes viagens pela América Latina inteira, pelos Estados Unidos, naturalmente trazem muita vivência desse cenário. Nós queremos pedir ao nosso companheiro Renato que faça a apresentação do nosso palestrante. Obrigado, companheiro. Bom, vamos nós. Professor Arlindo Cardarete Viana, casado com Elisa, companheira e eterna namorada, pai do Luciano, um jovem e promissor dentista, e da Isadora, a super-heroína de 4 anos e a principal fonte de alegria da casa. Formado em Engenharia Civil pela UFRJ, possui mestrado em Engenharia Civil com ênfase em Computação Gráfica pela PUC-Rio. Trabalhou na Promon Engenharia, atuando em vários projetos na área de análise estrutural, como, por exemplo, a usina nuclear de Angra, unidades 1, 2 e 3, análise dinâmica da Passarela do Samba, de São Paulo, da hidrelétrica de Corumbá, em Goiás, e da linha vermelha, no Rio de Janeiro. Na área de informática, trabalhou como analista de sistema sênior no TecGraph da PUC-Rio, sendo responsável por desenvolvimento de sistemas de computação, utilizando computação gráfica para a Petrobras. Lecionou na Universidade Estácio de Sá, aonde chegou até a posição de vice-reitor da universidade. Depois, transferiu-se para a Universidade Veiga de Almeida como diretor de planejamento. Após a compra da Universidade Veiga de Almeida pela rede Ilumino, assumiu a reitoria da universidade, onde permanece até os dias de hoje. Na Universidade Veiga de Almeida, os 2 cargos atuais são CEO da Ilumino no Brasil, responsável pela administração geral das instituições próprias,
Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, e Centro Universitário Jorge Amado, Unijorge, em Salvador. A divulgação do modelo inovador da companhia, que é o da criação de parceiros institucionais estratégicos e o apoio à operação do Centro Universidade Filadélfia, Unifil, em Londrina, que é parceiro estratégico do Brasil. E o outro cargo é Chief Academic of Student Experience Officer, da Ilumio, responsável pela implantação do modelo Ilumio nas modalidades presencial e à distância e pela implantação de um modelo de experiência estudantil memorável em todas as instituições da rede Ilumio na América Latina, incluindo o Brasil. Esse é o nosso palestrante de hoje, Arlindo Cardarete Viana. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês para que a gente possa falar de um assunto tão interessante, emocionante. Quem trabalha na área de educação tem que ter essa paixão, porque senão acaba não conseguindo fazer as coisas. Então é uma honra estar aqui com vocês para que a gente possa conversar, né? Intitular como uma palestra, mas na verdade é onde a gente pode ter aqui um ambiente de diálogo, onde a gente possa falar de um assunto tão importante como esse, né? Que é como é que a formação da nossa juventude, como que a gente pode ter essa formação da melhor forma possível nesse mundo globalizado, né? E eu sempre tenho uma característica em todas as minhas apresentações, em todas as minhas falas, é uma característica de realmente entender o tema e a partir daí a gente ter uma série de argumentos para que a gente possa conversar. Eu uma vez, lendo um desses livros que você acaba sempre lendo, uma visita no Brasil, um prêmio Nobel, então, mas será que isso aí a gente vai conseguir resolver o problema no Brasil? O prêmio Nobel da Economia falou assim, olha, o dia que vocês conseguirem dizer exatamente qual é o problema, talvez você encontre a solução, né? Então, é sempre assim que eu tento organizar uma sequência de qualquer apresentação que eu faço. Vamos ver se eu entendi o problema. Uma vez que eu consigo entender o problema, eu consigo talvez dialogar, ou talvez ter algumas ideias, e talvez num grupo desse, como esse ou como qualquer outro grupo, ter uma sinergia de forma que a gente possa contribuir com isso. Então, não sei se a apresentação, você vai colocar a apresentação? Já está aí, ó. Ela já é aquela ali, ó. Lá na cantinha? É aquela em cima do L. Não, a outra lá. Ah, tá aqui. Isso. Beleza. Vamos ver? Você pode botar em modo de apresentação? Modo de apresentação? Posso. Eu acho que aí fica melhor para todo mundo ver, né? Ali embaixo. Aquele íconezinho ali. Maravilha, eu acho que agora a gente consegue ver. Então, esse foi o tema que o João me parabenizou com esse tema para que a gente possa conversar aqui, né? Então, são os desafios da formação dos jovens no mundo globalizado. Quer dizer, hoje, como já foi dito, eu sou reitor da Veiga, mas hoje trabalho pela Ilumio, que é a mantenedora da Universidade Veiga de Almeida. Então, quando a gente começa, acho que a gente pode ir para o próximo slide. Quando a gente começa, eu sempre gosto de começar sempre qualquer coisa através de uma definição, e a gente vai lá no dicionário, né? Eu ainda tenho o hábito, quer dizer, igual eu tenho o eletrônico no meu computador, ainda tenho o hábito de ter aquele dicionário desse tamanho, que as folhas estão todas mais ou menos caindo, assim, meio amarelado, mas eu tenho esse hábito, a gente vai parte de uma definição do dicionário, que essa eu tirei inclusive do Aurélio, como está escrito aí, eu não costumo ler o que está na apresentação, né? Mas então essa é a definição que tem no dicionário, e quando você olha como começou essa história da globalização, é sempre interessante qualquer assunto que eu, na verdade, eu acabo falando, eu até acabo pesquisando sempre um pouco para trás, um pouco a mais.
Então, esse termo globalização, se você pensar em globalização por globalização, vem desde o tempo do mercado, onde a gente... Ih, foi muito. Pode voltar atrás? Não, para trás. Para trás. Aí. Não, pode pedacinho só, pode mais um. Não. Para frente agora. Vai mais um? Mais um. Aí. Então, tudo isso começa com um processo econômico. Qualquer coisa que tem relação com o processo econômico. Se você for contar desde os séculos anteriores, o mercado, toda essa parte de expansão do mercado, isso era uma forma de globalização, né? Você tinha as colônias que eram distribuídas, mas vamos falar da globalização numa época um pouco mais recente, onde a gente está falando aí década de 30, década de 40, onde esse termo ele ganhou mais essa conotação, né? Então, primeiro, nessa parte econômica, no fluxo de capital e tudo mais, essa foi a primeira conotação com a expansão de mercado e crescimento econômico, né? Só que esse termo, ao longo com o passar dos anos, esse termo foi ganhando conotações diferenciadas e expandindo exatamente aquilo que ele estava se referindo. Ele chega num segundo momento, que aí ele abrange a política, onde então, todos os países aí, na verdade, começam a fazer os grandes acordos, os mercados comuns, você começa a organização das Américas, de tratados e tudo mais. Então essa globalização vai ganhando esse tom político. E é claro que, como não pode deixar de ser, esse tom abrange as pessoas, e as pessoas têm aí toda a questão da sociedade. Então a sociedade, todas as sociedades acabam impactadas com esse fenômeno da globalização, que tinha um intuito inicial da parte econômica, política, e chega até ao último estágio, que é quando a gente vê na parte da cultura. Bem, uma vez que eu acho que eu consegui entender o fenômeno da globalização, eu acho que agora a gente pode tentar entender quais são os efeitos da globalização, né? Então, agora eu entendi como é que ela se deu. É claro que o item tecnológico ela vem impulsionando cada vez mais, mas, na verdade, hoje eu tenho esse problema. Então, a globalização é isso. E quais são os efeitos? Sejam eles positivos ou negativos, são os efeitos da globalização. No momento seguinte, eu vejo como eu posso usufruir tanto do positivo e como eu posso estar falando dos negativos para organizar a formação da nossa juventude. Então aqui a gente pode ter aumento do mercado. Esse aumento do mercado gera mais oportunidades, é claro que ele gera mais oportunidades. Então isso acaba alavancando a economia de um país. Não é isso? Você vai ver o segundo item, aumento da concorrência. Aumento da concorrência, você vai ver que ele está no positivo como ele está no negativo. Ele está no positivo, quando aumenta a concorrência, ele está dizendo o seguinte: olha, para eu disputar com você que estamos lá botando um produto, ou seja, o que for no mercado, o meu produto tem um diferencial, e esse diferencial, então, esse aumento, esse aprimoramento da qualidade é um efeito muito positivo dessa globalização. Mas você tem um lado negativo, é a produtividade pela produtividade, é a produtividade acabando principalmente com o quê? Com o nosso meio ambiente, porque você tem que escalar, tem que ter mais, tem que ter sempre mais. Isso afeta o meio ambiente onde vivemos. Você vê aí várias nações não querendo assinar alguns tratados disso e daquilo. Então, você acaba vendo isso. Então, peraí, então temos que analisar. É o mesmo, a concorrência é a mesma, mas ela pode gerar efeitos positivos e negativos dentro desse escopo aí. E assim por diante. Propagação da cultura. Isso há bem pouco tempo atrás, hoje, algumas pessoas, para fazer alguma visita, entender a cultura de um país era mais difícil. Você não tinha tanta mobilidade, a mobilidade era exclusiva das elites dos países. Hoje você tem isso de uma forma muito mais aberta, você entender a cultura de um país. Então, hoje, tem gente que faz, inclusive, tem vários amigos, inclusive, que fazem turismo virtual. Então, eu não acho tão bacana assim, mas
Eu inclusive faço turismo virtual, mas eu faço turismo antes de ir, né? Para aproveitar o máximo lá a maior atenção aos direitos humanos, isso hoje, quer dizer, hoje como está todo mundo te olhando, é o famoso Big Brother, né? Você tem Big Brother de todo mundo, comigo, com o presidente, não seja quem for. Então, na verdade, qualquer ação ele pode ser questionado. Então, a violação de alguns direitos humanos, eles começam a ser, existem muitos, mas você começa a estar vigiado, você começa a estar mais ou menos controlando alguma coisa. Então, esses direitos humanos, a gente vai tentando melhorar. Isso é um efeito positivo, é bom. Tem o Big Brother, que é a invasão da privacidade. Por outro lado, você tem o Big Brother, que vai permitindo que algumas atrocidades não sejam feitas. E assim por diante. Você tem aumento exponencial do uso da tecnologia, isso como positivo. Pode ser negativa? Claro que pode ser negativo. Né? Muita gente hoje está preocupada, e isso é uma preocupação que nós temos na Universidade Leite de Almeida, por exemplo, de como eu vou formar o meu aluno. Esse é o meu desafio. Como eu vou formar o meu aluno que pensa que o robô vai tomar o lugar dele? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer com que esse meu aluno... deixa eu dizer uma coisa para vocês. Daqui a 5 anos, as profissões mais bem pagas da Terra não existem hoje. Como é que eu formo alguém para atuar nessa profissão? Então, na verdade, esse é o intuito. Da gente estar pensando, caramba, como é que eu vou formar esse aluno para que ele possa ocupar um lugar dentro desse mercado futuro? Essa é e não tem resposta para isso. Tem um montão de pesquisadores estudando isso no mundo todo, e as pessoas vão tentando fazer. Claro que nós, na Beira de Almeida, estamos tentando fazer algumas coisas, existem algumas práticas dentro de toda a rede, e a gente vai tentando fazer, verificando. Isso deu certo, isso deu errado, ajusta, como tudo na vida. O negativo que eu já falei, esse acho que talvez seja um dos principais, é o desequilíbrio do poderio entre países pobres e países ricos. A balança fica muito desfavorável para alguns países, e a gente, vamos dizer que a gente não está no lado melhor da balança, né, o Brasil. Então, a gente vem tentando crescer, vem tentando esse desenvolvimento, mas a gente acaba sofrendo algumas coisas também. E, como eu já falei, danos ao meio ambiente, a questão da terceirização, né, da mão de obra. Então, a preocupação com o emprego, então, isso é uma coisa, é uma terceirização. Como é que a gente faz isso? Então, quer dizer, o nosso jovem, ele chega no mundo. Como é que ele chega no mundo? Com isso aí. Com esses efeitos positivos, ele chega aí com esses efeitos negativos. A gente não pode esquecer também que tanto eu como vocês aqui, e principalmente os professores que esses jovens têm, eles são de uma outra geração. Uma geração bem diferente. Uma geração onde a tecnologia ela não era tão fundamental. Eu faço aqui sempre um parênteses quando eu falo de transformação digital. Eu sempre faço um parênteses aqui. Eu acho que é o que a gente tem aqui. Próximo. Próximo. Não, aqui com as suas características, né? Não, pode. Então a gente está falando do consumismo hoje. Antes de fazer o parênteses da transformação digital, vamos ver então quais são as características desse mundo. Altamente consumista, né? É a questão do ter e do ser, é o dilema, né, que a gente tem. A questão de um acesso à gama de informações crescente. Então isso isso você vê toda hora. Você tem acesso a 1 zilhão de megabytes de informação a todo segundo. Você é bombardeado com isso. E aí, acho que ficou muito famoso aí, inclusive nas últimas pleito que a gente teve aqui sobre fake news e tudo mais. Então a pergunta é como é que eu sei diferenciar o joio do trigo? Esse é o ponto. Porque as informações estão lá e tem um volume crescente. O futuro, como eu disse, pode ser uma oportunidade ou pode ser uma ameaça. Eu não sei dizer. Mas é isso, é o que eu estou dizendo. É nesse cenário que o jovem vai chegar, é neste cenário que o jovem vai atuar. E aquilo que eu falei, carreiras e profissões do futuro não estão nem sendo cogitadas hoje.
além do que a necessidade crescente com a questão de tecnologia e tudo mais. Então, quando eu falo de tecnologia aí, nesse ponto, aí eu faço um parênteses. Porque as pessoas que estão orientando esses jovens, eles vêm de uma outra geração. Nós aqui vivemos de uma outra geração. E é importante que quando nós, seja atuando como educadores, seja nós, dentro do seio da nossa família, qual é a mensagem que a gente tem que dizer para esse jovem? Porque esse jovem hoje, ele vive num mundo que a transformação digital colocou, não é que colocou ele, tenha colocado ele de cabeça para baixo, não. Ele mudou o paradigma. A transformação digital mudou o paradigma. Então, olha só. Não, para frente. Olha só. Não, volta. Aí, ó. Por exemplo, a Uber é a maior empresa de táxi e não possui um carro. Quem usa Uber aqui? Todos. Não, eu Quem já usufruiu do Airbnb? E não tem um hotel. Eles não têm um hotel. Eles não têm um hotel. Essas aí são sempre, ou são as primeiras, ou são as mais valiosas, ou são qualquer coisa. O Fzinho lá do Facebook é a maior empresa de produção, é a maior empresa de mídia, de conteúdo, mas não produz uma linha. Quem produz é a gente, coloca lá. Netflix. Quem usa Netflix aqui? Vocês sabem que eu tenho, como eu falei no início, a minha super-heroína de 4 anos, ela usa Netflix. O que é proposto para mim? É desde Disney até Jovens Titãs, até é isso que tem. É isso. É o Netflix. O Skype ele não tem nenhuma estrutura de telefonia. Então o que aconteceu efetivamente? Além do Alibaba, né? Que não sei se alguém já fez compra no Alibaba, mas é da China, é o maior mercado que se tem varejista do mundo, é o mais valioso e não tem nada no estoque, não tem inventário. Então esse é o cenário que a gente tem. Então, caramba, essa é a transformação digital. Essa garotada está vindo aí. Essa garotada está vindo aí. Esse é o cenário. Tem aquilo lá que a gente vê no mundo globalizado, tem a transformação digital que está ali. E como é que a gente, na verdade, vai ajudar a formar esse aluno, como a gente estava conversando antes? Como é que a gente vai ajudar, seja no Instituto de Educação, seja no ensino médio, seja na universidade, como a gente vai ajudar essa garotada? Esse é o ponto. Então, existem vários pesquisadores, isso é essa oportunidade que o João falou, que eu recebi, na verdade, e agradeço a Deus por isso, de estar sempre em contato, viajando na América Latina com outras culturas, nos Estados Unidos e mesmo na Europa. Isso fez com que eu começasse a ver, quer dizer, você quando está no Brasil, você tende a procurar algumas coisas por aqui. E eu, como acabei tendo a oportunidade de viajar, acabei vendo algumas experiências muito interessantes e pessoas que estão discutindo o tempo todo. E ninguém, essa é a coisa boa, ninguém tem a certeza de nada. Ninguém tem a certeza de nada, porque são coisas que estão acontecendo. Então, esse é o material, por exemplo, que eu gosto dele. Aliás, tem algumas coisas lá. Qual é o efeito bom da globalização? Esse livro é só ir lá no site e baixar. Isso é de graça. E tem aí, nesse livro Education for Life and Work, ele fala exatamente das competências do século XXI. O que é isso? Na verdade, temos o conteúdo, temos a educação formal, falando da matemática, falando da língua, português, das ciências, de história. Essa é a educação formal que tem o conteúdo, e esse conteúdo é necessário para a formação. Ponto. Eu não estou falando deles. Se eu quiser falar deles a nível pedagógico, aí eu vou falar da taxonomia de Bloom, onde eu vou estar mexendo com toda a parte da cognição, de como eu for estar vendo a cognição, como é que eu vou fazer isso. Beleza, isso vai fazer parte de uma escola. Mas como é que essa escola pode ajudar os nossos alunos, os nossos jovens, o meu egresso lá, a ter um lugar no sol desse mercado?
não é? Entendendo que o que ele precisa ter é um conjunto de habilidades específicas para o que a gente sempre fala, para que ele possa aprender, para que ele possa ter o discernimento, para que ele possa ter um pensamento crítico, para que ele tenha um pensamento sempre de reflexão. É aquela história, como é que eu sei que é fake news? Cara, eu tenho que saber discernir o joio do trigo, eu tenho que ter um aspecto de liderança, eu tenho que saber trabalhar em grupo. Isso a gente não aprende, quer dizer, teoricamente, não aprende lá na matemática, no português, que é um conteúdo essencial. Isso a gente não vai abrir mão nunca. Mas como é que a escola hoje pode estar colocando isso nesse formato diferente? Esse é o ponto que a gente tem que começar a fazer a reflexão. Então esse é um livro muito interessante, onde eles fizeram vários, foram um comitê, e a gente está falando de um comitê onde você tinha pedagogo, psicólogo, engenheiro, várias pessoas reunidas de uma forma muito interdisciplinar e multidisciplinar, onde as pessoas começaram a tentar entender, beleza, caramba, a pessoa vai se formar, como é que eu vou conseguir conferir para esse formato, para esse egresso, esse posicionamento no mercado, porque o mundo está numa evolução constante, numa transformação constante. Como é que eu faço isso? Então, esse é o grande desafio de todas as escolas do mundo. E aqui eu não estou aqui falando basicamente de alguma metodologia ou de alguma teoria. Não. Todas as teorias e todas as metodologias podem ser aplicáveis, não é restritivo. Mas como é que cada escola, dentro da sua teoria, dentro da sua metodologia, ele pode fazer essa história toda? Infelizmente, como eu disse aqui no início, eu não tenho uma formação, gostaria inclusive de ter, mas eu não tenho uma formação com relação ao ensino fundamental e ao ensino médio. Eu vou dizer aqui de alguns casos que efetivamente a gente tem feito no ensino universitário, que é o que o modelo que a gente tem adotado na Universidade Veiga de Almeida, é um modelo que a gente, como eu sempre costumo falar, eu aprendi nessas minhas viagens que o americano gosta de falar. The good, the bad and the ugly. Eu falo tudo. Eu falo bom, eu falo ruim, eu falo feioso, eu falo tudo. Então tem coisas que a gente está acertando, sim, que a gente está num processo. Mas tem coisas que dão errado, a gente vai, volta. E esse é o processo de contínua aprendizagem que a gente tem. Então, dentro disso daí, a gente viu que você teria que ter esse trabalho, esse relatório desse grupo ligado ao National Research Council. Ele informa que ele divide em 3 grupos as competências que você precisa para o século XXI. Na parte cognitiva, na parte intrapessoal e na parte interpessoal. Ele divide como uma metodologia de apresentação. Porém, a gente sabe que está tudo interligado. Então, ele divide, faz uma divisão muito boa com relação a isso, mas ele sabe que está tudo no final do dia interligado. Então, grupos de competências do século XXI, tal qual está nesse relatório que eu mostrei para vocês, e a gente partiu boa parte das mudanças que nós fizemos na Universidade Veiga de Almeida estão relacionadas a isso. Então, é aquela história. Como eu comecei aqui, não era um globalizado, mas a gente entende que a gente tem que posicionar bem o nosso estudante, o nosso egresso. Então, peraí, eu entendi o problema. Se eu entendi o problema, eu vou discutir aqui, pensamento crítico, resolução de problemas, interpretação, escutativa, comunicação oral e escrita, inovação e criatividade. E tem várias outras. Todas essas estão ligadas a competências cognitivas. Quando eu estou falando então das competências, a segunda via, intrapessoais, então eu estou falando de quem? Responsabilidade, perseverança, determinação, cidadania, autodidativo. Então estou falando de uma série de outras competências. Quando eu estou falando das competências interpessoais, aí sim eu estou falando de cooperação, liderança, trabalho em equipe, negociação, influência social, empatia e por aí em diante. Então, esse é o grupo, e aí o final não esquecendo que está tudo interligado, como eu coloquei aqui, quer dizer, eles estão classificados e interligados. Beleza. Então, teoricamente,
A minha fala poderia começar agora. Porque é a solução. Só que o que eu digo, ninguém tem a solução. Esse é o grande problema. Ninguém tem a solução. Algumas instituições estão mais avançadas do que outras estão tentando algumas coisas, outras estão tentando algumas coisas diferentes. E foi exatamente dentro desse modelo que a gente foi tentando algumas coisas. Então eu posso dizer aqui, ó, que a gente tem que realizar mudanças curriculares. Tem que ter coragem de realizar mudanças curriculares. Ah, você está abrindo mão do conteúdo? Não falei disso em momento nenhum. Mas eu tenho que incorporar este conteúdo, a este conteúdo aqui, algumas outras atividades. Na Veiga de Almeida nós chamamos de atividade extracurricular. Onde, o que a gente faz ali? Você tem, ali ó, tem uma segunda ali, ó, que é incluir programas de voluntariado, que eu coloquei dentro da Universidade Veiga de Almeida. A gente está falando de programas extensionistas, onde a gente tem parceria com várias entidades, várias ONGs, onde os nossos alunos e nossos professores atuam com eles. Então, a gente tem um programa para desabrigado, a gente tem um programa que está relacionado com um clube de futebol feito por... Oh, meu Deus, fugiu a palavra. Expatriados, o pessoal que vem da Venezuela. Refugiados. Fugiu a palavra, obrigado. Atualmente eu tenho um programa sério, porque como atualmente eu não falo mais português, eu falo o que a gente chama dentro da nossa empresa de iluminês. Então eu falo português, inglês e espanhol. Atualmente eu não falo mais nada, nem nenhum dos três. Então às vezes o vocabulário eu estou perdendo. Muito obrigado. Então a gente tem a Pérola Negra, que é onde a gente faz todo um time de refugiados, a gente faz um trabalho com eles. Nós fazemos toda uma parte de empreendedorismo, o empreendedorismo social, né? Que esse é importante. Muitas vezes eu quero ver a parte do empreendedorismo do cara que vai ter aquele grupo de empresários que... Não, tem onde é que está o empreendedorismo social? Isso, quando a gente estava conversando antes, a Unijorge, em Salvador, é mestre nisso. Guilherme é fã dessa parte do empreendedorismo social, onde a gente consegue fazer várias coisas. Então, essa é a ideia, ou seja, como eu consigo colocar para que o meu aluno, na verdade, não fique na minha universidade 2 horas assistindo uma aula e vá para casa. Não, ele vai ficar 2 horas assistindo uma aula e ele vai ficar 4 horas fazendo esses trabalhos extracurriculares, que às vezes estão ligados a voluntariado. Às vezes, eles estão ligados a uma coisa que o aluno gosta muito, é a competição de robô. Não sei se vocês já viram alguma. Os alunos montam os robôs com todas as peças, mas aí tem toda uma sequência de como fazer isso. O importante não é montar o robô e nem ganhar a competição. Ali ele está aprendendo a atuar em equipe, ele está aprendendo a fazer a liderança, está aprendendo a negociar, está aprendendo várias coisas. Então, é essa coisa que é importante. Ou seja, é claro que os alunos curtem muito de ganhar a competição no final, mas na verdade ganhar ou perder a competição não confere em absolutamente nada aquela ganho daquela competência, e sim o que foi feito ao longo do trabalho, né? Então os alunos hoje, os nossos alunos de Relações Internacionais, fizeram um e-book maravilhoso contando de todo do processo de comércio exterior, de tudo que a gente tem. Mas é uma coisa... saber a tecnologia do e-book é importante? Mas o importante foi pesquisar, entender, se reportar do que aconteceu no passado ao momento atual e gerar uma solução lá na frente. Isso é que foi importante. Não, o e-book é bacana, é lindo o e-book, né? Mas são essas coisas que a gente tem feito. Então, se o aluno nosso, ele hoje, essa é a oportunidade que a universidade está pedindo para ele. Olha, a mudança do mundo, deixa eu contar para todo mundo, depende de vocês. Essa é a mudança do mundo. As crianças hoje que têm 7, minha filha que tem 4, o 12, 15, o meu filho que tem 27, o outro que tem 27. O futuro é de vocês. E a gente, nós, como educadores, a gente entende que é a nossa parcela nessa mudança curricular, nessa mudança
divisão. Se a gente está falando de um mundo globalizado, o bilinguismo é importante? É importante, claro que é. Toda uma parte de poder fazer um estudo fora é importante? Claro que é importante, óbvio que é importante. Mas na verdade é você aprender a adquirir essas competências e habilidades hoje, pelo menos dentro da Universidade Rio de Almeida, que muitas instituições estão falando por aí, essa hoje é o que a gente encara como sendo mais importante dentro desse contexto, desse mundo globalizado. O uso de tecnologia, a gente estava comentando, a gente hoje, o que a gente tem que... eu tive o prazer de conversar antes das experiências, da sua experiência como prova escrita, prova oral e tudo mais. Hoje a gente tem que ver como que, usando a tecnologia e usando artifícios de uma modalidade à distância, onde você acaba ganhando acesso. Essa é uma coisa importante. A tecnologia traz o acesso. As pessoas podem ter acesso a essa cultura, a esse conhecimento. Isso é muito importante e isso está dentro da missão de cada instituição. Então, como é que eu vou, talvez, deixar de fazer aquela prova oral, mas vou poder cobrar da mesma forma? Como é que eu vou poder avaliar da mesma forma? É isso que a gente tem que sempre ficar pensando como fazer isso. Então, e eu estou dizendo, isso aí são sérias de coisas. A gente faz todo um movimento em Cabo Frio, nós estamos no campus em Cabo Frio, tem todo um movimento de proteção à lagoa. A gente foi parabenizar também de ter um campus que é da mais daquela lagoa enorme de Araruama. Então, como que a gente pode fazer todo esse projeto de conscientização das pessoas? Porque eu não poluir, eu não faço mais do que a minha obrigação. Mas como é que eu conscientizo todo mundo de não poluir? A gente acaba tendo vários acidentes que a gente vê hoje em dia. Infelizmente aconteceu uma tragédia aqui no estado por deslizamento, porque toda a parte não foi feita antes, mas beleza. Isso são coisas que vão continuar acontecendo. Mas se essa nossa juventude começar a ter essa consciência, começar a ter isso como um norte, nós acreditamos sim que a gente pode mudar e pode mudar para melhor o mundo. E isso, quer dizer, não é só a gente que pensa assim, eu acho que várias pessoas pensam assim. E eu achei muito interessante Fund for Education. Aquilo ali, infelizmente aquilo ali não é traduzido. Né? Isso a ONU ela definiu 17 pilares do que se tem que fazer para um mundo melhor. 17. Vai desde a diminuição da miséria, passando por fome, justiça, igualdade. Tem 17 pilares ali. E olha quem é que está no meio. Olha quem é que pode colaborar com esse mundo melhor. Não tem nenhuma outra instituição. Não existe, isso eu garanto para vocês, não existe nenhuma outra instituição no mundo que possa colaborar com essas 17 a não ser a nossa escola. E a escola em todos os níveis. Então é por isso que eu acho que a gente está num momento de transição, a gente está num momento onde vocês, os nossos professores, os nossos tutores à distância, a gente tem que sempre ter esse momento sempre de reflexão. A partir dessa reflexão que a gente tem, a gente então acho que pode sim conseguir mudar o mundo, melhorar a formação dos nossos alunos e talvez tornar esse mundo que é globalizado um pouco menos árido do que a gente encontra hoje. Eu acho que eu acabei me expandindo um pouco no tempo, alguns 3 a 4 minutos, mas eu agradeço aí essa escolha de vocês.